Olá, estudante. Então, ritmos, batidas, levadas. Então, eu vou fazer determinado ritmo, vou fazer um ritmo de baião, um ritmo pop, um ritmo de valsa, ou a batida da valsa, a levada da valsa. Tudo isso é comum a gente utilizar para representar o que a mão direita vai fazer, o ritmo aqui na mão direita, tá? Então, lembrando, na mão direita eu tenho polegar, indicador, médio e anular, tá? Quando eu tenho um determinado ritmo e eu tenho essas flechinhas, as flechinhas indicam que é para você raspar o dedo, né? Se eu tiver letras, aqui eu não pus só letras, pus as flechinhas também, né? Mas vamos supor que eu não tivesse colocado as flechinhas. Aí eu faria o que a gente chama de dedilhado, só o polegar sozinho, ele sozinho, e o indicador, médio e anular puxando ao mesmo tempo. Então, se eu não tenho flechinha, só tenho as letras, eu tô falando de um dedilhado, tá? Agora, se eu tenho as flechinhas, eu tô falando de uma que eu vou chamar levada, tá certo? Uma batida. Bom, então, como que eu faço uma determinada batida? Num primeiro momento, a gente não consegue mesmo identificar se a música é em binário, compasso de 2 tempos, ternário, 3 tempos, quaternário, 4 tempos. Às vezes mistura tudo. Como que eu sei isso? Pela sílaba tônica, pelo primeiro tempo forte, né? Então, quando eu canto uma determinada canção, era uma casa muito engraçada, não tinha teto. Você vai sentir que a sílaba tônica é o tempo forte. Você vai ouvindo e tenta identificar, né? Aos pouquinhos, de tanto praticar, de ouvir mesmo, põe lá uma determinada canção, marca o pulso, vai marcando. E aí você tenta identificar aonde está esse forte. Claro que isso é uma prática, aos pouquinhos você vai identificando. A minha sugestão aqui, eu escolhi, tá? 3 ritmos. Escolhi a valsa, a guarânia e o pop, tá certo? Escolhi 2 ritmos ternário e um ritmo em 4 tempos. Ah, mas e se eu tocar um ritmo binário, vai dar certo? Até vai, mas aqui vai dar um desconforto. Então, músicas em 2 tempos, se você perceber, você pode só fazer polegar e bate os 3, polegar e bate os 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. É um jeito só para se você falar, vou fazer desse jeito aqui, né? Não tô conseguindo ainda esse. Você percebeu lá o acento, tal, você sentiu, porque isso é muito da busca, né? Algumas pessoas têm mais dificuldade, outras têm mais facilidade, tudo isso é natural. É de tanto ouvir, de tanto olhar, né? Então você aprende de várias formas. Você aprende vendo, você aprende ouvindo, olhando o colega, olhando uma aula. Enfim, tem muitas formas, né? E cada um tem uma dessas formas mais aflorada. Outros aprendem mais ouvindo, outros olhando, enfim. Você vai descobrindo a sua forma de aprender, né? De assimilar o que está sendo passado, tá? Então, a valsa. Eu vou fazer polegar para baixo, vou utilizar a flechinha batida, dedão para baixo. Nunca deixar a mão muito aberta, sempre redondinha, tá? E 3 movimentos desses 3 dedos juntos para baixo. Tá? Então, ó, o dedão. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou fazer com corda solta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quando eu tô falando em ritmo, às vezes a gente também, é natural, acontece, a gente dar as paradinhas. 1, 2, 3. Respira. 1, 2, 3. Não faz um movimento circular. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Escolhe uma das posições lá que você aprendeu. Eu vou escolher o Ré maior. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? Então, se você pesquisar a cifra, por exemplo, da Casa do Toquinho, a simplificada, porque tem uma que é mais elaborada, você vai ver que com 3 acordes você consegue tocar a canção e com essa valsa aqui, certo? Então, aqui eu escolhi aleatório. Posso fazer esse treino no Lá. 1, 2, 3.
acorde que você quiser, certo? A guarânia, aqui ó, eu tinha uma flechinha no 2, uma flechinha no 3. Você observa aqui que no 1 eu tenho 2 flechinhas, no 2 eu já tenho 2 também. E aqui só uma, né? 1, 2, 3. Então, a minha levada, aqui nesse 1, eu vou ter 2 movimentações. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E na minha mão, o polegar desce e depois em seguida desço também com os 3. Você viu que a flechinha tá para baixo. Então, no primeiro, vou escolher o Lá. 1, 2, 2 movimentos. No 3, só um movimento. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tem outros enfeites para fazer a chalana, fazer um rasgueado e tal, mas agora a gente tá falando em tudo bem simples, tá? Bem para acostumar. Então, guarânia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, a canção. Lá vai a chalana, bem longe se vai, né? Então, você sente pela acentuação. Também com 3 acordes você consegue tocar essa canção, tá? O pop serve para quase tudo, né? Que a maioria dos ritmos quaternários ele vai se encaixar, tá? Então, observa que aqui eu já tenho uma flechinha para cima. Aqui eu pontilhei, que é uma espera no tempo 3, né? E eu fiz um arco aqui, como se fosse uma ligadura. É uma espera. A ligadura, você liga o som. Você espera um pouquinho. Então, eu tenho aqui. Pá, 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 pá. Eu dou uma espera aqui. Então, vai ficar com os 3 dedos para baixo. 1, 2, 3, 4. Observa que eu subi o dedo depois do 3, ó. Em câmera lenta. 1, 2, 3, 4. Depois do 3, eu fiz o movimento para cima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou escolher o acorde Ré e Lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Sequência. O que é uma sequência de posições de acorde? É uma sequência que a gente chama sequência harmônica. Ela tem notas, né? Essas notas se combinam com a escala, né? Então, eu tenho lá a escala, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, a primeira nota vai ter aquela combinação de 3 ou mais sons, existe regra. Então, são esses grupos de sons que pertencem a uma determinada escala e que eles se combinam e essa sequência eu chamo sequência harmônica, né? Então, eu escolhi aqui alguns acordes, tá? Também aleatório. Pra gente fazer, por exemplo, o ritmo pop. O que eu escolhi? O acorde de Ré maior e o acorde de Mi menor. Essa porcentagem, na cifra com a letra, aparece só a letra. E não aparece quantas vezes você tem que fazer aquela letra. Você tem que ir, né, na canção, na intuição e tal. Mas algumas lições e alguns métodos aparece esse sinal, né? O que isso quer dizer? Que você vai repetir este Mi menor. Em vez de escrever Mi menor de novo, põe esse sinal de porcentagem ali e ele vai representar pra gente que você vai fazer 2 vezes o Mi menor. Então, a pulsação em 4, 1, 2, 3, 4. Nessa pulsação a gente vai fazer o ritmo pop. Deu 4 tempos, vou pro Mi. Faço mais 4 tempos no Mi, toco mais 4 tempos no Ré e encerro a minha sequência, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E acabo no 1, certo? A valsa. Escolhi Lá, Ré, repete o Ré, vai pro Mi e vai pro Lá. Vou começar, nossa, mas aí o dedo movimenta, faz ginástica. Lá, Ré, Ré de novo, Mi e Lá. Faz a ginástica de dedo. Fez a ginástica de dedo, faz os acordes passando o polegar.
valsa polegar, 2 para baixo, certo? 1, 2, 3. Beleza? Então, ternário. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ré. 1, 2. Repete o Ré. 1, 2, 3. Vai pro Mi. 1, 2, 3. Vai pro Lá. 1, 2, 3, 1. Ainda não consigo trocar rápido. Faça você seu exercício. Ah, vou fazer 3 vezes o Lá, 3 o Ré, tudo de 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Que é o ternário, certo? Então, pratica os acordes, pratica a ginástica de dedo, escolhe a sua canção que possa ter alguma sequência dessas, ok? E já dá para fazer um trabalho. Bons treinos, muita paciência, foco, determinação e muita prática.